Oi pessoal! Nesse vídeo eu quero trazer para vocês um tema que eu considero de extrema importância e quem é psicólogo e está assistindo esse vídeo sabe que é uma demanda muito recorrente na prática clínica, que é a dependência afetiva. E aí, para a gente falar sobre esse tema, eu trouxe esse livro aqui, eu vou fazer uma resenha dele, que é o livro Amar ou Depender, do Walter Rizzo. O Walter Rizzo, o escritor desse livro, ele também é psicólogo, atua com a terapia cognitivo-comportamental, que é a mesma abordagem que eu trabalho, e ele traz o tema tão complexo, né, de uma forma muito simples, voltado para o público leigo, que não é da área da psicologia, mas nós psicólogos também nos beneficiamos com esse livro aqui, e eu sei que quem trabalha e tem essa demanda no consultório já deve ter indicado em algum momento para os seus pacientes esse livro, porque realmente ele traz um conhecimento de uma forma simples, fácil. E como que eu vou trazer esse tema aqui? Eu pensei em dividir ele em duas partes. Nessa primeira parte eu vou falar sobre como que ele fala sobre a dependência afetiva, o conceito dela, né? Primeiro a gente precisa entender o conceito da dependência afetiva. E aí no segundo vídeo sobre esse livro, aí sim eu vou trazer o segundo e o terceiro capítulos, que ele divide em três, né? Daí o segundo e o terceiro, que é prevenindo a dependência afetiva e vencendo a dependência afetiva. Bom, então vamos lá. Numa primeira parte do livro ele já fala: não confunda amor com dependência. Amor é para ser algo leve, algo saudável, algo que traz alegria, prazer. E dependência afetiva gera sofrimento e depressão. Eu fiz várias anotações aqui, bem como tem anotações no próprio livro, para não deixar nenhuma parte importante passar em branco. Então vocês vão perceber que eu vou lendo muita coisa aqui. Ele traz que a psicologia ela avançou em muitas temáticas, como por exemplo a dependência e o abuso de substâncias químicas, né? Também o jogo patológico, que é uma dependência, é um vício, e os transtornos alimentares. E aí ele fala, sim, a dependência afetiva é um vício também. E tal como um vício, ele precisa ser tratado da mesma forma. E aí ele discorre o livro sobre isso. Como eu falei, o livro é dividido em três partes. Nessa primeira parte, então, eu vou falar o que seria a dependência afetiva. O amor, para ele, né, é diferente da dependência, que gera sofrimento e depressão, porque o amor seria vivido de uma forma limpa, com honestidade e com liberdade. Quando a gente fala em liberdade, algumas pessoas confundem isso, né, e entendem a liberdade vista sob uma perspectiva da libertinagem, que é aquilo de, então não vai ter respeito, eu vou fazer o que eu quiser nesse relacionamento. E não, é muito pelo contrário. A liberdade, quando a pessoa tem um relacionamento saudável, ela vem no sentido de autonomia, de independência, da pessoa poder ter a sua vida e a outra pessoa a dela, e essas duas se complementarem. Então, nesse sentido que ele traz a liberdade. Então, vamos lá. O que seria a dependência afetiva? E aí ele frisa: a dependência afetiva é um vício. E assim como qualquer vício, ele é muito difícil de ser tratado, de ser deixado, né? Aquilo que a gente vicia é muito difícil da gente deixar, desapegar. E aí ele fala que sob o disfarce do amor romântico, a pessoa dependente afetiva começa a sofrer uma despersonalização lenta e implacável, até se transformar num anexo da pessoa amada, um simples apêndice. E aí vocês já devem ter conhecido, de repente, aí na vida de vocês, alguém que, ou uma amiga, um amigo, que era uma pessoa às vezes extrovertida, gostava de sair, estava sempre presente na vida das pessoas, e aí começou a namorar. E aí essa pessoa parece que virou outra pessoa. Ela não sai mais, ela está usando às vezes roupas diferentes daquelas que usava antes do relacionamento. É uma pessoa que a gente fala, né, no senso comum, ela anulou a vida dela. É como se aquela pessoa não existisse mais depois desse relacionamento.
Isso pode ser um sinal da dependência afetiva. Quando a dependência é mútua, ele traz isso, assim, exemplo, o casal, né? Um é muito dependente do outro e vice-versa. Quando acontece em ambos os lados, ele traz que o enredo é funesto e tragicômico. Se um espirra, o outro assoa o nariz. Frases como minha existência não tem sentido sem ela ou sem ele, vivo por ela ou para ele, ele é tudo para mim. Se vocês já ouviram essas frases ou se você mesmo já falou essas frases, tem que ligar um sinalzinho de alerta, porque parece declaração de amor, mas se ela é vivida, né, literalmente, a gente pode estar falando aqui de uma dependência emocional, de uma dependência afetiva. E aí, o que faz então essas pessoas se tornarem dependentes? Tem uma parte do livro que ele fala assim, tá, mas então as pessoas podem perguntar, então não é bom a gente querer muito estar com a pessoa amada, querer desejar essa pessoa, desejar passar bastante tempo com ela, então isso seria visto como algo ruim? E aí ele fala, não, isso não é dependência amorosa, isso inclusive é bom, faz parte do relacionamento. Como que eu sei então a diferença entre o querer muito essa pessoa, desejar muito essa pessoa, se eu do outro lado, né, posso estar dependente dessa pessoa? A diferença é quando a gente deseja muito alguém, quando a gente quer muito estar com aquela pessoa e a gente não pode, quando é dependência afetiva, dependência amorosa, a pessoa sofre sintomas semelhantes da abstinência. E aí, quem não desenvolveu na vida uma tolerância à frustração, uma tolerância ao mal-estar, aqui pode manifestar sintomas como ficar muito irritado, ele usa o termo ter um chilique, né? Porque não consegue lidar com aquela privação. Aí a gente volta lá no início, quando ele fala que é igual o vício. Então, na dependência química, quando o viciado tá sem a droga, ele tem uns sintomas de abstinência. A mesma coisa acontece com quem sofre de dependência afetiva. E aí, na página 26, eu anotei aqui, porque eu acho que vale a pena trazer para vocês um exemplo nítido de uma dependência e que a gente pode pensar que é um caso extremo, porém a gente vê isso em alguns casos, inclusive às vezes de amigos, de pessoas que convivem próxima, e o grau de sofrimento ele é tão intenso que muitas vezes quem está convivendo ali não tem noção. Mas olha esse caso que ele trouxe, eu vou ler para a gente entender certinho. Uma das minhas pacientes fazia a seguinte descrição da sua relação amorosa: faz 12 anos que namoro, mas estou começando a me cansar. O problema não é o tempo, mas o tratamento que recebo. Não, ele não me bate, mas me trata muito mal. Diz que sou feia, que tem nojo de mim, sobretudo dos meus dentes, que o meu hálito cheira, e daí ela chora. Dói dizer isso, cheira a podre. Quando estamos num lugar público, faz com que eu caminhe na frente para que ninguém o veja comigo, porque ele sente vergonha. Quando lhe dou um agrado, se não gosta, grita que sou boba ou retardada, estraga o presente e o atira no lixo, morto de raiva. Sou sempre eu quem paga. Outro dia levei um pedaço de torta para ele e ele o achou pequeno, atirou no chão e o esmagou com o pé. Eu comecei a chorar. Ele me ofendeu e disse para sair da casa dele, que se eu não era capaz de comprar uma mísera torta, não servia para mais nada. Mas o pior é quando estamos na cama. Ele se aborrece com meus carinhos e abraços, isso sem falar dos beijos. Depois de satisfazer sexualmente, se levanta e em seguida vai se lavar. Daí ela chora novamente. Diz que periga eu contaminá-lo com alguma doença e que o pior pode acontecer a ele, e que pior pode acontecer é ele levar um pedaço meu grudado no seu corpo. Ele me proíbe de sair e de ter amigas, mas tem muitas. Se eu faço alguma cobrança sobre o fato dele sair com mulheres, me diz para terminarmos, que não vai aguentar uma namorada
insuportável como eu. Bom, imagino que vocês devem ter a mesma sensação que eu. Como que uma pessoa mantém um relacionamento desse? E aí o Walter Rizzo não foi diferente, né? Questionou ela. Ok, como que você mantém, o que te mantém nesse relacionamento? E aí ela fala, é que eu o amo. E aí ela faz uma pergunta para ele, e o senhor vai me ajudar nisso, né? Eu quero deixar de amá-lo. E aí o Walter Rizzo começa aqui o que ele vai trabalhar depois nos outros capítulos do livro, que eu vou trazer num outro momento do vídeo, que ele fala, num outro vídeo, né? Que ele fala, esse não é o caminho. O caminho não é desamar a pessoa para sair da relação, e sim sair da relação para deixar de amar. E por isso é tão difícil, porque mesmo amando, mesmo gostando dele, precisa sair, tolerar o desconforto, tolerar frustrações, sofrer aquele rompimento para depois deixar de amá-lo. Mas aí ele traz que às vezes, depois da pessoa conseguir passar por esse processo de se afastar, de conseguir tolerar a frustração, de conseguir tolerar desconforto, de não estar mais com aquela pessoa que ela queria tanto, de passar por essa fase difícil, muitas vezes ela vai olhar para trás e descobrirá que aquele sentimento não era amor, mas era uma forma de vício psicológico. E aí num subtítulo ele traz, desejo não é dependência afetiva. E aí reforça aquilo que eu trouxe para vocês. Querer estar com a pessoa não caracteriza um vício afetivo, não caracteriza uma dependência afetiva. O que para ele é considerado então o diagnóstico de dependência? Que primeiro critério, né, que ele considera, apesar dos maus tratos, a dependência aumenta com o passar dos meses ou anos. Então, apesar daquela pessoa, como aquele exemplo que ele trouxe ali no livro da paciente dele, estar vivendo uma relação que aos olhos de qualquer ser humano é uma relação que ninguém precisa passar por aquilo, apesar disso, ela fica mais dependente com o passar do tempo. Ausência, abstinência que nada resolve. Então, quando aquela pessoa está ausente da vida da outra, ela sente uma abstinência, como da droga, por exemplo, e que nada resolve. Então, sai para se distrair com outras amigas, com pessoas da família, não consegue, fica numa ansiedade, num mal-estar, num desespero em função da ausência do outro. O desejo de deixá-lo, tem o desejo, né? Percebe que aquilo ali não é saudável, não gosta do comportamento do outro, mas as tentativas são infrutíferas e pouco contundentes. Então, eu vou me separar, ameaça e não consegue separar. Ou até sai, às vezes, da relação, mas acaba voltando. Quando a pessoa investe, né, grande quantidade de tempo e esforço para estar com aquela outra pessoa a qualquer preço, passando por cima de tudo. Vamos pegar um exemplo aqui. Tem algo que é importante para essa pessoa na vida dela. Vamos dizer que é uma pessoa que está fazendo faculdade e aí naquele dia ela tem uma aula muito importante. E aí a pessoa que ela ama diz, mas eu queria que tu fosse comigo em tal lugar. E aí ela larga aquilo que é importante para a vida dela, para o futuro dela, porque ela não consegue ceder, né, a esse desejo de estar com a pessoa. Devido ao relacionamento, sofre clara redução e alteração do seu desenvolvimento social, profissional e recreativo. Então esse exemplo que eu dei ali, aleatório ali sobre a pessoa da faculdade, pode entrar nisso aqui. Com esse tipo de comportamento, abrindo mão daquilo que é importante para a pessoa, obviamente que ela não vai conseguir ter um bom desenvolvimento. Então, olha só, o relacionamento que é para ser algo para os dois construírem, evoluírem, crescerem juntos, quando ele não é saudável, ele faz o contrário, que a pessoa não se desenvolva. Segue alimentando o vínculo, apesar de ter consciência das graves repercussões psicológicas para a sua saúde. Então faz de tudo para manter aquela relação ali, apesar
de todas as consequências negativas. Ele fala também, numa parte do livro, que a independência afetiva não é indiferença. Então, não é aquela pessoa que, então não se deve sentir nada, para mim tanto fez como tanto faz. Não, não é isso. Como ele reforçou antes, é gostar, é querer estar junto, mas quando isso não pode acontecer, tá tudo certo, a pessoa tem a vida dela para seguir em frente. A dependência afetiva desgasta e faz adoecer. Por que desgasta e faz adoecer? Que se a gente for pensar no dependente afetivo, é aquela pessoa que tem hipervigilância. Então ela tá sempre monitorando o celular para ver se essa pessoa tá online, para ver se ele postou alguma coisa, para ver se ela saiu com as amigas. Ela tem um desgaste de energia e um desgaste emocional que, com o passar do tempo, se isso permanecer, é possível que essa pessoa sofra de estresse e aí traga algumas consequências mais sérias, inclusive para a saúde dela. Então, encerro aqui esse primeiro vídeo sobre esse livro Amar ou Depender. Pretendo gravar em breve a segunda parte, que aí fala dos outros pontos que eu trouxe lá no início para vocês, para que a gente possa pensar junto sobre esse tema e viver aí relações saudáveis nos nossos relacionamentos amorosos, certo? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.